Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 14, lemos assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Ora por mim, estenda as mãos sobre a minha vida. Essa é uma mensagem para todos nós sobre relacionamento com Deus. Vai falar bastante para quem está buscando cura do Senhor, independente da área que for, mas é uma mensagem sobre relacionamento com Deus. Libera uma palavra sobre a minha vida, que Deus me use, que as palavras fluam a partir de mim. Pai, venha, Senhor, manifestar a Tua presença na mensagem dessa noite. Venha mexer com estruturas, venha mexer com conceitos, venha santificar o Teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem, você que já leu o Novo Testamento, conhece a vida de Jesus, provavelmente você já reconheceu que é um momento de cura. A gente leu só o versículo, isolado do contexto, mas o contexto é a cura do paralítico lá do tanque de Betesda. E Jesus fala algo muito recorrente no seu momento de se despedir das pessoas que ele tinha acabado de curar. Ele vira e fala assim: vai e não peques mais. Porque o agir de Jesus na vida de uma pessoa não pode se limitar simplesmente a uma bênção específica, a uma cura física. Jesus não quer curar a enfermidade, Jesus quer curar a pessoa. Jesus entra na vida de alguém para transformar, para pegar uma pessoa que era filho das trevas e transformar em filho da luz. E fazer com que essa pessoa agora viva em novidade de vida. Então é comum a pessoa procurar Jesus para suprir uma necessidade. E Jesus virar para a pessoa e falar assim: vai. Nem todo mundo vinha simplesmente e ficava ali como 12, não é? Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a partir daí você continua a sua vida, você não sobe para o céu. Vai e não peques mais. Essa é a vida que ele deseja para a gente. Mas especificamente no caso desse cidadão aqui, desse homem que estava paralítico, a Bíblia fala para a gente que ele estava há 38 anos naquela condição, dependendo da ajuda de alguém para jogá-lo ali numa expectativa de milagre naquele tanque. Jesus fala uma coisa diferente para ele. Jesus vira para ele e fala assim: vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Presta atenção. Existe aqui nessa fala de Jesus, perceba que ele não fala isso sempre, mas nessa situação específica, ele demonstra uma relação entre o problema que a pessoa estava tendo, o problema de saúde, aquilo que parava a vida dessa pessoa, e diretamente o pecado que Jesus tinha acabado de tirar dele. É importante a gente entender que essa relação nem sempre acontece. Por que eu estou falando que é importante a gente entender isso? Porque tem um monte de gente, Brasil afora, mundo afora, que acha que toda doença é fruto do pecado. E a gente não vê isso na Bíblia. A gente vê sim que algumas doenças são fruto de pecado, algumas doenças são fruto de demônio, mas tem doença que é doença. A pessoa não vai viver para sempre nessa terra, uma hora vai ter que morrer, não é? E não só isso, tem coisas que Deus coloca na vida da pessoa por misericórdia e por misericórdia de outras pessoas, faz parte de planos maiores dele. Já preguei aqui nessa igreja certa vez sobre como Paulo pregou o evangelho para os Gálatas. E ele diz isso, que anunciou o evangelho por causa de uma enfermidade.
Então, assim, a gente precisa entender que a gente não pode usar essa informação para julgar outras pessoas, para virar para as pessoas e dizer assim, você está doente é por causa de pecado e qualquer coisa desse tipo, se você não tem uma palavra direta de Deus a respeito disso. Mas é algo para você olhar para a sua vida e para as situações que surgem. Por quê? Certas curas não fazem sentido se a pessoa permanece naquilo que é a causa do problema. Jesus entra na sua vida, paga as suas contas, o mínimo que você tem que fazer é quebrar seus cartões de crédito e viver uma vida nova. Então, acompanhe o raciocínio. Vou dar uns exemplos da nossa vida bem natural mesmo, para você entender que Jesus estava ensinando um princípio espiritual quando ele diz, não faça isso para que não te suceda algo pior. É um princípio. A mensagem de domingo, eu falei que a religião, ela quer adeptos e ela quer controle. E como é que ela tem o controle? Pelo medo e pela culpa. E não se engane, Jesus não está querendo controlar o cara. Tanto é que ele manda ele ir, né? Vai, segue o caminho. Ele não retém a pessoa. Jesus queria impedir que aquele homem sofresse mais. Ele não estava fazendo uma ameaça para aquele homem. Vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Ele não está ameaçando. Ele está contando um princípio espiritual. Como eu estava falando. Vamos para exemplos naturais. Pensa na seguinte situação. Já vivi isso. Alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu estou com uma crise de rim muito forte. Ora aqui para mim, para que eu seja curada. E aí eu fui, orei pela irmã e ela foi curada. E aí, um tempo depois, eu perguntei para a irmã, você está bebendo água direitinho? Então é tipo assim, eu vou para Jesus, eu sou curada do meu problema no rim, mas eu continuo tendo uma vida em que eu não bebo água e eu continuo castigando os meus rins, sobrecarregando eles. Não tenho cuidado com a minha própria saúde. Para que Jesus vai curar? Entendeu? Eu curo, a pessoa vai, eu curo de novo. Então a pessoa está lá morrendo de câncer e puxando um cigarro. Deus me cura desse câncer e está lá fumando. Faz sentido? E isso a gente pode usar para muitas coisas na vida, doenças causadas por bebidas e outras práticas que se tem, não é? Que são completamente... Gastrite e Coca-Cola, nossa, que aplicação boa para crente. Né? Falou nossa química, assessora de assuntos químicos. Pois é, estou com a dor no estômago. Irmãos, houve uma época que grandes pregadores, homens de Deus, fumavam. Vinham missionários para o Brasil. Eu me lembro que a gente chegou a receber lá no Nordeste, quando meu pai era missionário lá, missionários que mascavam fumo. Tem fotos de grandes homens de Deus do passado, que assim, estiveram à frente de avivamentos, segurando um charutão na mão. Spurgeon, né? A foto do Spurgeon, a clássica, está ele com o charuto na mão. Mas por que isso? Porque as pessoas não tinham consciência de que aquelas coisas lhes fazia mal. A partir do momento que você tem essa consciência, o que é que você faz? Você tira isso da sua vida. Aí a ciência vai lá mostrando para a gente que o refrigerante causa mais de 18 doenças. E por um acaso, algumas dessas você tem. E aí você começa a pedir para Deus, para poder te curar daquilo. Ai, essa dor de estômago, me vê mais uma Coca-Cola aí. Aí você vai no dentista, o dentista dá aquele trato, você fala, misericórdia, eu não quero essa dor nunca mais na minha vida, porque só aquela agulha da anestesia no céu da boca, aí chega no dia a dia, não, vai usar o fio dental de novo. Você está entendendo como é que funciona? Como é que muitas vezes, para que Deus nos cure, não adianta simplesmente o milagre se não for acompanhado de uma mudança de mentalidade. Olha, vamos tirar um pouco das coisas mais físicas e vamos para a parte da nossa vida afetiva, emocional, outras áreas da vida. Senhor, cura o meu casamento. Mas você continua sendo uma mala sem alça.
Porque você quer que o seu marido, que a sua esposa, melhore com você, mas você não é uma pessoa que perdoa. Você é uma pessoa extremamente grosseira nas suas atitudes. Como é que vai funcionar, gente? E olha, eu te digo, às vezes Deus vai lá e dá um sinal, dá uma melhorada no seu casamento, Ele quer sarar, Ele vai lá e mostra, ó, você queria isso, aconteceu. E a própria pessoa, na sua amargura, desobediência e carnalidade, ela azeda as coisas de novo e bota a culpa no outro. Os dois fazem isso, né? Como é que a gente pede uma resposta para Deus? Como é que a gente quer uma intervenção de Deus em algo específico na nossa vida? Se nós não queremos tirar aquilo que é a causa primária do problema. Irmãos, pecado adoece a gente. Eu dei exemplos de coisas da vida normal, mas entenda, pecado traz doença. Nem toda doença é fruto do pecado, mas geralmente o pecado nos adoece. Lembra lá do Salmo 32, quando Davi escreveu a respeito do pecado dele, antes dele confessar o seu pecado, que ele fala, enquanto eu calei a respeito do pecado, né, os meus ossos foram envelhecendo por causa dos meus gemidos. Ele foi se tornando em sequidão de estio. O cara foi definhando, foi secando, porque tinha pecado na sua vida. Isso não é uma coisa exclusiva lá do Antigo Testamento, isso é uma coisa bem presente em toda a Bíblia, na era da igreja, como nós estamos aqui. Quer ver um exemplo simples? Ceia do Senhor. Toda a igreja cristã, que realmente segue Cristo, né, passa por essa situação. O apóstolo Paulo fala a respeito da mesa do Senhor lá em 1 Coríntios 10 e 11. E ele começa falando a respeito lá no 10. E ele fala a respeito de pessoas que queriam se assentar na mesa do Senhor e ao mesmo tempo na mesa de demônios. E vira e fala assim, como é que é? Você vai provocar Deus? Você é mais forte que ele, rapaz? É mais ou menos isso que ele está falando. Tira o rapaz, né? Provocaremos zelos ao Senhor. Porventura somos mais fortes? Sois mais fortes do que ele? É exatamente isso. E ele continua desenvolvendo no 11, ele vai falando de gente que, da mesma forma que os caras não estavam entendendo antes ali, que eles faziam parte de um corpo, que eles fazem parte do corpo de Cristo, que eles são membros do corpo de Cristo, estavam se juntando ali na mesa de demônios. Ele começa a mostrar que essas pessoas não tinham noção nenhuma do que era o corpo de Cristo, a ponto de chegar na hora da ceia, ao invés de fazer a ceia memorial, fazia ceia de encher barriga, e uns comiam e deixavam os outros com fome. E aí Paulo fala, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. E é por isso, ele diz o seguinte, que muitos de vocês estão doentes e muitos de vocês já dormem, ou seja, morreram. Porque o pecado no meio da igreja, falando assim, parece uma coisa só comunitária. O pecado na sua vida, ele continua produzindo morte em você. Tiago capítulo 5, por exemplo. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, e eles ungirão com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. E logo depois ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. O que isso mostra para a gente? Uma relação direta entre pecado e doença na sua vida. A pessoa vai lá, está doente, vem para o pastor ora pela vida dela, e olha como isso é poderoso. Para que ela seja curada, a oração alcança a área de arrependimento. Porque a partir dessa unção de cura, o texto diz que se a pessoa tiver cometido pecado, vai ser perdoado. Como isso é possível? Essa pessoa é levada a um quebrantamento nesse momento. Eu me lembro, uns anos atrás, aqui na igreja, eu fui orar por um irmão que ele estava com muita dor no joelho. Tinha passado uma semana que essa dor tinha aparecido no joelho dele, estava atrapalhando ele trabalhar.
E eu fui orar por ele. E a situação dele foi a seguinte: eu orava, falava para ele mexer e nada. Mas eu senti que tinha alguma coisa estranha ali. Eu voltei a orar. Mexe, meu irmão. Acho que na hora eu nem senti que tinha nada estranho, né? Foi por insistência mesmo, porque eu queria ver o cara curado. Vamos orar de novo. Orei outra vez. Aí eu virei para ele e falei assim: meu irmão, tem alguma coisa que você precisa confessar para Deus? Tem algo que você fez no decorrer da semana e que você precisa confessar isso diante de Deus? Aí eu olhei assim para ele, ele ficou pensativo. Pare e ora agora. Ele parou, fechou os olhos, abaixou a cabeça e começou a orar. Lembrou? Aí lembrei, pastor. Confessou? Confessei. Agora vem cá. Botei a mão na cabeça e falei: sai do joelho dele agora em nome de Jesus. Pof. Tomou um capote. Fui lá, acordei ele, estava meio desacordado. Levantei, mexe o joelho. Mexe, anda. Tinha acabado a dor. Princípio espiritual, meus irmãos. Vai, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior ainda. Porque quando, mesmo você estando debaixo da graça, se você tem algo ainda na sua vida, que você não está vivendo debaixo dos princípios de Deus, isso traz consequência. Falei de exemplos naturais, falei de situações espirituais, não é? Porque você está atraindo realmente juízo de Deus sobre a sua vida. E, nesse exemplo que eu dei, abre legalidades para que o diabo haja mesmo. Para que espíritos de enfermidade se alojem em determinadas partes do seu corpo. Não deis lugar ao diabo. Essa palavra lugar diz respeito a um espaço físico mesmo. Então são situações que você vai se amarrando numa série de coisas. E não adianta a gente chegar e ficar orando pela sua vida e você ficar todo dia lutando por uma determinada causa, se o motivo dela está relacionado a algo que você continua fazendo. Cirurgia bariátrica. Ficou muito famosa aí, né, nas últimas décadas. A pessoa, ela é obesa. E ela come como uma pessoa obesa. Tem gente magra que come como uma pessoa obesa também. E vai ficar, não é? E a pessoa faz uma cirurgia para que reduza o seu estômago. E o que acontece depois disso? Irmãos, tem uma série de regras para a pessoa cumprir. Eu sei de gente que acabou a cirurgia, ainda ali na recuperação, no pós-operatório, pediu uma Coca-Cola, deram e morreu logo depois. Porque você não pode nem beber água, né? Naquele momento. Então acontecem umas coisas muito loucas, porque a pessoa não mudou ainda por dentro, a mentalidade. Entenda, arrependimento é isso. A pessoa fez a cirurgia bariátrica, agora ela não pode mais pensar como ela pensava antes. Ela precisa ter um autocontrole para que ela mude, né? A gente fala de reeducação alimentar. Ela mude os seus hábitos. Então entenda, Jesus entrou na vida daquele paralítico. Foi a bariátrica. Jesus entrou na sua vida. Foi a bariátrica. O que você precisa fazer daqui para frente? Você precisa mudar os seus valores. E é isso que muita gente está sendo resistente em fazer. E tem passado por situações que não deveriam passar. Porque, irmãos, a gente sofrer porque a gente é justo, é honra, é galardão para a gente. A gente sofrer porque a gente é servo de Jesus, é maravilha, é juntar tesouros no céu. Agora a gente sofrer porque a gente não vale nada, porque a gente está em pecado, porque a gente está em mentira, porque a gente está em imoralidade sexual. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, solteiro, moça, rapaz. Eu sei que muitos de vocês estão orando, e tem que orar mesmo, por um casamento feliz no Senhor. Não adianta você orar por um casamento feliz no Senhor, entregar a sua alma à pornografia e adestrar o seu corpo, os seus desejos
não é? A todo tipo de perversidade, impureza, infelicidade, às vezes até coisas irreais. Porque você está pedindo para Deus construir algo por um lado e você está destruindo por outro. Você viveu uma bariátrica. Jesus cruzou o seu caminho e curou você. Você precisa dessa reeducação. E eu tenho que falar para você que no seu caso, é para ser mais fácil do que a pessoa obesa que passou por essa cirurgia. Por que é para ser mais fácil? Porque não é um condicionamento simplesmente seu. Não é algo que você vai ficar forçando a barra com você. É para ser algo natural, a vitória contra o pecado para alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Precisa ser algo de dentro para fora. Não é uma coisa simplesmente de você controlar o seu comportamento porque as outras pessoas estão te vigiando. Não tem a ver com isso, isso é religião. Tem a ver com de dentro para fora você mudar a sua mentalidade. Você consegue isso com a presença do Espírito Santo. Rapazes, se eu, pastor Clériston, não vigiar com os meus olhos, eu vou pecar também, igualzinho vocês. E isso às vezes acontece. Se não é o Espírito Santo em mim me alertando, me conduzindo, me corrigindo. Vocês entendem isso? Todos nós estamos sujeitos nessa vida terrena que nós estamos vivendo. Todos nós estamos sujeitos a todo tipo de tentação. Olha, feio não é você simplesmente cair no pecado. Feio é você fingir que você não está nele. Feio é você não querer se preocupar e enfrentar aquilo. Porque assim como uma pessoa que viveu uma cólica renal terrível, e passou daquele sufoco, e fez várias orações, e entendeu ali que Deus curou, ou até mesmo foi para uma cirurgia, e Deus usou um médico para curá-la. Assim como essa pessoa precisa botar o celular dela para despertar, para ela beber água, informar as pessoas da família para que ela beba água, a nossa vida precisa ser assim. Informa as pessoas, se você não consegue sozinho. Rasga o seu coração diante do Espírito Santo de Deus e fala, olha, eu estou vivendo essa e essa situação, não quero, como a gente cantou, não quero ser mais eu cansei de ser eu mesmo. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Você sabe o que acontece quando um crente se rasga assim diante de Deus, em sinceridade, e expõe os seus podres? Ele se fortalece, ele se arrepende, e a oração da fé sarará o enfermo. E se a sua enfermidade é área financeira, da mesma forma. E se a sua enfermidade é no casamento, no relacionamento com os filhos, da mesma forma. A reeducação alimentar lá da bariátrica, meus irmãos, é a definição melhor de arrependimento. Que eu tenho explicado, arrependimento é mudança de mentalidade, a palavra grega metanoia, e não tem a ver com remorso, e não tem a ver simplesmente com culpa, tem a ver com você mudar o jeito de você pensar a respeito daquele assunto. De você olhar para aquilo que te atrai e você entender que aquilo não te atrai mais. Eu gostava muito de Coca-Cola, irmã Gil. Um dia eu tomei uma decisão e falei o seguinte, não tomo mais refrigerante nenhum, porque se eu ensino para a minha igreja que bebida alcoólica faz mal e a gente é abstêmico, por que eu vou beber um trem que eu sei que me faz mal? Vocês se lembram disso? Eu falei aqui e falei, não vamos mais vender refrigerante em cantina de igreja e nem servir em retiro de igreja, porque isso é pecado a partir do momento que isso faz mal para a sua vida. Eu vou estar pecando como presidente dessa igreja permitindo uma coisa dessa sobre a vida de vocês. Se você quiser fazer no seu particular, é você e Deus. E você sabe o que eu fiz de lá para cá, irmãos? Já passei por cada uma, já fui pregar em lugar num calor daqueles.
sabe? E o pessoal trazer, que o pessoal traz para o pastor. Um atrás do outro, um copinho atrás do outro, aquela comida seca lá, com farinha, com não sei o quê, e chega. Irmão, obrigado, eu parei. Antes eu bebia socialmente. Eu bebia Coca-Cola para agradar as pessoas. Eu estou num evento, estão servindo refrigerante, eu vou beber o que tem. Ah, estão servindo. Na minha casa eu não compro, passei um tempão assim. Mas estão servindo. Aí, resultado. Toda semana tinha célula. E o que serve na célula? Né? Aí, cantina da igreja. Aí você vai almoçar na casa de alguém, vai orar com o irmão, vai um evento, festa do não sei o quê. Resultado, bebia refrigerante várias vezes por semana. Tive que ser firme mesmo e falar, acabou, chega. E olha, não bebi mesmo. E aí, o que acontece? Chega num momento desse, eu parei de beber. Traz uma água só e pronto. Outro dia eu fui pregar no hospital. Aí no final trouxeram lá cachorro-quente, refrigerante. Tinha nem água por perto. Não, vou só de cachorro-quente aqui de boa. Decisão, gente, é simples. Alguém vai pegar e vai jogar na minha boca. Não, vai beber sim. Não vai. E assim é para o pecado. A gente cria gigantes na cabeça da gente, sabe? A gente acha que não vai conseguir vencer, que é muito difícil, que é maior do que eu. Tudo conversa fiada. Jesus venceu para você. Jesus já venceu, o Espírito Santo, se é que Ele está dentro de você, Ele te faz mais do que vencedor. E você tem condição sim de vencer o pecado. E como é que a gente vence? Mudando a nossa mentalidade com relação a Ele. Até o ponto de eu olhar para um copo de refrigerante e não ter mais vontade de tomá-lo. É a pessoa que olhava para todas as mulheres do mundo e desejava todas elas, e de repente ele escolhe, toda a minha energia sexual vai estar direcionada para uma única mulher na face dessa terra. Mudança de mentalidade. Antes eu ficava ansioso, eu ia apertar um baseado, mas eu entendi, metanoia, mudança de mentalidade, que o Espírito Santo não quer isso para mim, que eu preciso me embriagar do Espírito. Então eu vou chapar agora, vou botar uns louvores lá e vou ficar adorando até entrar no mistério. Mudança de mentalidade. Vai, não peques mais. É o apelo de Jesus sobre a vida de todos nós, de todo mundo que se encontrou com Ele. E fica esse alerta pontual, para que não te suceda algo pior. Ele te livrou de algumas coisas, Ele te libertou de certas situações. Quebra o cartão de crédito porque Ele pagou as suas dívidas. Não se endivide de novo. Amém. Eu quero orar por cura. Feche os seus olhos. E a primeira coisa que você vai fazer é perguntar para Deus se você fez alguma coisa pior. Se arrependa, confesse. Eu quero orar só por quem está realmente confessado, abandonado o pecado diante de Deus. Se Ele te mostrar algo agora, entendeu? Você levanta e vem. Se você perguntar para Ele, não, está tudo resolvido, você já resolveu antes lá na sua casa, beleza, você vem. Agora se tem algo agarrado na sua vida que você não quer soltar, não vem não me faz perder tempo, pelo amor de Deus. Tem mentira agarrada, tem máscara aí. Tem hora marcada para o pecado. Nem vem. Sentiu que dá para vir? Sai do seu lugar e vem para cá, que eu vou orar pela sua vida.
Vinícius, acho que você é o único instrumentista que não está precisando. Tá precisando? Então vem. Não sobrou ninguém para tocar, não. Nosso cameraman precisa de oração, de alguma cura também? Então vem para cá. Falar uma coisa. Eu ia orar um por um. Não vou mais não. É muita gente, né? A gente vai fazer o seguinte. Você vai colocar um pouco de óleo na sua mão. E creia. Da mesma forma que se eu estivesse impondo as mãos sobre a sua cabeça, eu vou impor as mãos na coletividade. Eu vou repreender demônio na coletividade. E se sentir que tem algo manifestando, não prende não. Tá? Não dá uma disfarçada, sai. Aproveita. Você está na família, não vai aparecer no vídeo você endemoniado, não. Te garanto. Esse cuidado a gente vai ter, tá bom? Deixa ele libertar você. Amém? Então, vou passando aqui o óleo. Você passa um pouquinho na mão, circula outros aí, irmão Fernando. Vou lá para cima, vou orar de lá. Ei. Ei, som, voltou. Se arrependeram mesmo? De boa. Fecha os seus olhos. Espírito Santo, Senhor que sonda o coração dos homens, conhece a mente de Deus. Em nome de Jesus, vem nesse momento mostrando se há em nós algum caminho errado, alguma coisa que ainda precisa ser exposta diante do Senhor. Existe alguém aqui que ainda precisa liberar perdão para ser curado? Mostra para essa pessoa. Existe alguém aqui carregando ainda mágoa, ódio no coração? Existe alguém precisando confessar para alguém ainda algo que fez? Eu dou um comando em nome de Jesus a todo espírito de enfermidade, todo demônio que tem agido para tornar pessoas adoecidas. Eu falo aqui na autoridade do nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus, e nunca mais volte. Eu digo aqui a todo espírito que tem causado dor de cabeça, insônia, dores pelo corpo, náusea, em nome de Jesus, saia da vida dessas pessoas, e nunca mais volte em nome de Jesus. Pai, como diz a tua palavra em Tiago capítulo 5, que a partir dessa unção com óleo, meu Pai, cada um desses tem os seus pecados perdoados, cheguem ao arrependimento. Eu repreendo todo espírito de morte aqui nesse lugar. Eu repreendo todo espírito de morte que está operando sobre a vida de mulheres aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Todo espírito de depressão, de tristeza, todo espírito de suicídio, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de suicídio, eu dou uma ordem, saia, eu proíbo vocês de permanecerem na vida de qualquer uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, saiam agora. E Pai, vem curando dos pés à cabeça, cada um desses, meu Pai. Todo tipo de enfermidade no corpo, seja agora tocado pelo Senhor, que cada corpo aqui nesse lugar receba do Senhor uma visitação especial, um enchimento, um toque na área que está enferma. O Senhor que nos fez, o Senhor que inventou cada célula que existe nesse mundo, o Senhor que planejou tudo que nós somos. Em nome de Jesus, nós pedimos, vá agora restaurando tudo, célula por célula, em nome de Jesus, dos pés à cabeça. Pai, que quem chegou aqui passando mal, ainda nesse culto, já testemunhe a tua cura, meu Pai. Meu Deus, que no decorrer da semana as pessoas possam ir percebendo que os sintomas simplesmente desapareceram. Em nome de Jesus, meu Pai, espalha cura aqui nesse lugar. Restaura, meu Pai, restaura. Juntas e medulas, todo tipo de articulação, problemas hormonais. Em nome de Jesus. Eu ministro agora sobre a vida emocional de cada um. Que o Senhor os faça fortes nesse momento. Que onde há medo, que onde há insegurança, que venha do céu uma fé poderosa nesse momento, repentina sobre a vida deles. Em nome de Jesus. E cada pessoa que está olhando para a vida de uma maneira adoecida, com tristeza, em nome de Jesus, que o Senhor os encha de fé. Vem, meu Pai, fortalecer a vida emocional de cada um. Eu peço pelos casamentos aqui representados, aqueles que precisam de cura, meu Pai. Nós pedimos a tua intervenção sobre a parte da pessoa que não está aqui, mas nós pedimos, meu Pai, consciência dos nossos erros, sobre cada um desses que estão aqui nesse momento, para que todos os casamentos sejam curados, meu Pai, em nome de Jesus. Todo tipo de relacionamento familiar, que o Senhor vá nos mostrando onde estão os nossos erros, onde nós devemos agir, hoje ainda, onde nós devemos agir em sequência nos próximos dias. Vá clareando, meu Pai, em nome de Jesus. Eu peço ainda cura sobre a vida financeira, onde muitos temos pecado também na nossa área financeira. Que o Senhor venha nesse momento, meu Pai, trazendo restauração a partir do arrependimento de cada um nessa área da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.